Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje continuaremos as leituras e reflexões dos versos do livro de Provérbios, capítulo 27. Hoje nós faremos as leituras e as considerações sobre os versos 21 a 25 e sem demoras, porque a gente já está terminando o capítulo 27, eu convido você a abrir a sua Bíblia, mas se você não tiver uma Bíblia contigo, não tem problema, como de costume a gente faz uma leitura e uma reflexão pausada, para que a gente assim possa aprender tudo aquilo que o Senhor tem declarado, né? Toda a sua sabedoria revelada, para que a gente possa viver da melhor forma, viver uma vida plena, assim como o Senhor pensou para nós. Então, sem mais demoras, livro de Provérbios, capítulo 27, versos 21 a 25. O verso 21 ele fala assim: que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, é o homem provado pelos louvores. Como referência paralela, a gente tem uma passagem ainda no livro de Provérbios, no capítulo 17, verso 3, que fala assim: que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Assim como o fogo ele vai mostrar a pureza, né, ou a impureza do metal, seja o ouro ou a prata, assim também essa metáfora, esse exercício de que o louvor, né, o elogio, a honra, a glória vai mostrar ou não a vaidade que existe dentro do homem, né? Conforme ele ali se ensoberbece, ele fica, né, vangloriado, ele fica cheio de si mesmo com aquele elogio, com aquela honra, ou se ele vai se humilhar naquele momento de elogio, de honra e de glória. O crente genuíno, aquele que crê verdadeiramente no Senhor, aquele que conhece as Escrituras e conhece verdadeiramente o Senhor, ele vai automaticamente transferir todo o louvor que ele recebe de si mesmo para o Senhor. Não é um ato treinado, não é algo que é ensinado que devamos fazer, mas nós reconhecemos quando nós somos elogiados de que tudo nós realizamos porque é através do Senhor, porque é a oportunidade do Senhor e a capacidade recebida do Senhor, a oportunidade, o meio, a circunstância, os recursos, tudo provém do Senhor. Então a gente acaba, todos os que creem verdadeiramente nas Escrituras e creem no Senhor, vai acabar imediatamente associando qualquer tipo de honra, qualquer tipo de glória, qualquer tipo de louvor ao Senhor, vai atribuir ao Senhor, né? A forma como alguém reage ao elogio, esse verso vem para ensinar a gente, é que vai revelar verdadeiramente o seu caráter ou a sua natureza. Assim como o fogo, nessa metáfora, revela a pureza dos metais preciosos. O verso 22 diz ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre os grãos de serva pilada, não se iria dele a estultícia. Complicou, né? Provérbios capítulo 23, verso 35 fala assim: e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Ainda como referência paralela, o livro de Isaías, capítulo 1, verso 5, fala: porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. E o livro de Jeremias, capítulo 5, verso 3, fala assim: ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. E é justamente uma seguinte reflexão que essa passagem traz, né? É a comparação da insensatez de alguém que é tolo, de alguém que tem um comportamento tolo, que é como um trigo que é moído no pilão. Mesmo que esse trigo ele seja moído, ele seja processado e moído de novo e processado de novo, ele vai continuar sendo trigo. Da mesma forma, a insensatez de uma pessoa tola, ela não tem como ser corrigida, não tem como ser removida através de correção ou de instrução, né? Por mais que se tente corrigir ou educar uma pessoa tola, a natureza dela vai permanecer tola. É para lembrar a gente que não importa o volume de correção e não importa o volume de educação, esses dois mecanismos são extremamente importantes para resgatar a gente da ignorância, mas eles nem sempre vão ser suficientes para mudar a essência de uma pessoa, né? Uma vez que ela carrega dentro dela aquela natureza dela para sempre. O que
o que nós que cremos, né, nós recebemos como ajuda para transpor essa dificuldade que nós temos na nossa natureza, na nossa carne, é a renovação do Espírito Santo, de todo aquele que crê no Senhor, né? A renovação que nós temos do Espírito Santo de Deus é que nos permite ultrapassar a nossa natureza e aprender e superar, por exemplo, a nossa tolice, os nossos comportamentos insensatos. Então, com exceção da ajuda do Senhor, porque sem a ajuda do Senhor a gente não consegue, apenas com a educação ou correção, não é possível mudar a essência da pessoa, não é possível que ela supere aquilo que ela carrega dentro dela com muita força. Verso 23 fala ainda: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Como referência paralela, no livro de João, capítulo 10, verso 3, fala: este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. É justamente uma passagem sobre os pastores, né? Os pastores de ovelhas, e assim como eram com os pastores de ovelhas, assim como os pastores líderes das igrejas até o presente momento, né? Veja, os pastores das ovelhas, eles conheciam tão bem o seu rebanho e tão bem as suas ovelhas que eles reconheciam as suas ovelhas e chamavam cada uma de uma forma específica ou pelo nome que era dado, enfim. E assim também são os pastores que são levantados para o rebanho das ovelhas de Cristo, né? Os pastores, eles têm que cuidar pessoalmente de cada ovelha, assim como os pastores de pasto, né, de ovelhas de pasto, também faziam esse cuidado. É uma metáfora, mas é também um ensinamento, é uma diretriz do Senhor, né? Não é para cumprir um papel de representante que aqueles que são chamados para liderança, né, para serem pastores e pastorear o rebanho de Cristo, eles são chamados, mas é para cuidar com diligência, cuidar com proximidade, cuidar com profundidade, cuidar com relacionamento, né? Por isso, a importância ainda hoje de nós reconhecermos as lideranças que são colocadas sobre nós, porque a responsabilidade sobre eles, dadas pelo Senhor, é muito, muito grande, de cada uma das ovelhas, de cada uma das nossas vidas, de cada um dos nossos ministérios e das nossas batalhas e também das nossas vitórias. Versos 24 diz assim: porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Justamente, né? É mais uma reflexão sobre quão passageiro são as coisas dessa terra, né? É um lembrete, e é sempre bom a gente manter ao alcance dos nossos olhos esse lembrete de tudo aquilo que a gente constrói nessa terra, sejam riquezas, ou sejam até relações de poder, ou ainda que a gente goste de algum tipo de relação de poder, todas essas coisas são de natureza passageira, né? É um verso que o Senhor nos incentiva a buscar valores mais duradouros, lembrar que a gente precisa construir legados que sejam passados de geração em geração, de uma forma até permanente, né? E o que a gente tem para passar de geração em geração e que se torna invariavelmente um legado permanente nas nossas famílias, nas nossas relações, né, em tudo aquilo que nós executamos dia após dia nessa vida aqui na Terra, é a nossa fé no Senhor, né, e é a verdade declarada nas Escrituras. Tanto é que as Escrituras aí permanecem até os dias de hoje, declarando a verdade e provando a si mesma, era após era, ano após ano, momento após momento, situação após situação. E o verso 25 diz ainda, o último verso da noite inclusive: quando se mostrar a erva e apareceres os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Verso de referência paralela, Salmo 147, verso 8. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. Nós não precisamos ter um grande trabalho, por exemplo, na metáfora do tempo que foi escrito, né? Um grande trabalho absurdo para conseguir alimento para os nossos rebanhos, né? Por exemplo, se nós estivéssemos naquele contexto. Porque esse alimento cresce espontaneamente, porque ele é provisão do Senhor na natureza. E as pastagens, naquele contexto, estavam abertas a todas as pessoas.
E nesse contexto ainda, não apenas os vales, mas também nas montanhas, essas pastagens estão disponíveis, mas elas têm um tempo certo de colheita e devem ser colhidas ali no momento adequado. É um trecho que começa agora em Provérbios, e na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente termina o capítulo 27, que relata, apesar de nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos vem do Senhor, que toda provisão vem do Senhor e é Ele que provê todas as coisas no tempo oportuno, ainda que pareça redundante, mas assim, a certeza que a gente carrega é que nada nós temos se do céu não nos for dado, como é um versículo que está na Bíblia. Mas ainda que a gente saiba isso, é importante o trabalho, é importante a diligência, é importante a disciplina. E nesse contexto, o cuidado dos rebanhos, da terra, e é toda uma descrição nos próximos versos que a gente vai ver na semana que vem, do ciclo natural, porque fala do feno sendo retirado, dos brotos surgindo, e eu não estou dando spoiler, mas ainda assim é importante a reflexão de que, ainda que todos os recursos que nós precisemos sejam vindos do Senhor através da natureza do ciclo perfeito de provisão que Ele tem para nós temos em nós a oportunidade de aproveitar todos esses recursos disponíveis, mas a gente não pode nos manter esquecidos de quem é que provém. E a nós também cabe a gestão eficiente de todos esses recursos, a diligência do trabalhar para prosseguir construindo e multiplicando esses recursos. Então não é porque o Senhor vai prover todas as coisas que aquele que crê no Senhor vai ficar sentado esperando cair do céu. Não, crendo no Senhor, ele vai buscar se empenhar e se manter em movimento, diligentemente trabalhando, disciplinadamente focado. E assim ele vai gozar de todas as oportunidades que o Senhor dá, de todas as provisões que o Senhor mostra como oportunidade. A nós cabe sempre o cuidado e a gestão correta de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Essas são as leituras, as reflexões dos versos de hoje. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos fazendo as considerações sobre os 2 últimos versos desse capítulo que não couberam hoje. Mas eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.